Chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. É isso aí, quem já está aqui conosco é a Cristiane Guassi Rosada, enfermeira supervisora administrativa de nefrologia lá do Hospital dos Fornecedores de Cana, e hoje vamos falar sobre hemodiálise, que sempre, né, tem muitas dúvidas. Primeiramente, boa noite, seja bem-vinda, né, mais uma vez aqui no Piracicaba Agora. Nem fale, tô gostando de vir. Tá gostando, né? Olha lá, né, tá gostando. Sempre bom esclarecer. É sempre bom a gente poder esclarecer e ajudar a população, que sempre tem muitas dúvidas, não é, Cristiane? Muito, muito, e isso é muito importante. É uma prestação de serviço, uma utilidade pública, né, que o hospital e juntamente com o Piracicaba Agora estão prestando para a população. Mas vamos falar um pouquinho de hemodiálise, né? Quando que é necessário partir para a hemodiálise? A hemodiálise é um tipo de tratamento, né? Então, o paciente que tem doença renal crônica, né, diagnosticada através de exames, primariamente através de exame de sangue e de urina, exames simples como creatinina e ureia e uma urina 1, já podem diagnosticar, dar uma extensão da doença renal crônica para o médico, principalmente. E a hemodiálise é um tratamento. A diálise em si, o conceito de diálise é qualquer procedimento que filtre o sangue desse paciente que não está sendo filtrado, porque o rim não está funcionando. Quando a gente fala rim, são os dois. Isso também é uma coisa muito comum. Ah, mas os meus 2 rins parados? Sim, os 2 rins não estão funcionando. É nesse caso que se faz hemodiálise? É nesse caso que a gente faz hemodiálise. A hemodiálise, no caso, é através do sangue do paciente. Aí nós estamos de um acesso venoso central, geralmente um catéter, ou o mais indicado é a fístula, que é aquele no braço que os pacientes veem, que às vezes formam uns pelotezinhos, né? Isso é decorrência do tratamento, tá? Mas a hemodiálise é feita através do sangue do paciente, filtrado. Pode falar, mano. Quando a gente fala, né, o rim parou, você diz, quando o rim para, os dois, não há possibilidade de um continuar funcionando, não. Não, nós conseguimos viver com um só. No entanto, que existem os transplantes intervivos, Uhum. né? Eu posso doar para minha mãe, minha mãe pode doar para mim, na verdade, a vida né? fica normal. Normal. Com um rim você vive normalmente. Agora, quando realmente não tem mais função renal, é porque os 2 rins não têm mais nenhuma função, praticamente. Quando você fala de transplante intervivos, isso seria entre familiares? Como que é isso? Legislação legal, sem precisar do juiz atestar, né, na frente do juiz, parentes até 4º grau. Até 4º grau pode fazer doação. Pode fazer doação. E esposa. Então, casado, realmente, papel, tudo bonitinho, aí você pode doar. Esses outros, né, tipo, eu quero doar para você, nós temos que ir na frente do juiz, pedir que essa seja autorização. Legal. Isso, há a possibilidade, exatamente. mas o juiz tem que autorizar. Tem que autorizar, tem que ter uma autorização judicial antes. Agora, você falou, né, da questão do tipo de hemodiálise que é feito. Eu queria entender melhor, assim, como é que é feito? Quais são os métodos que são usados? Se houve uma mudança nesses anos? Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós. Houveram grandes mudanças, né? Na verdade, antigamente nós tínhamos muito, até hoje em dia existe um tabu muito grande, porque antigamente não se tinha muito estudo, as coisas eram muito, muito complicadas de se acontecer. Hoje em dia nós temos um parque tecnológico muito bom em hemodiálise. O Cana, graças a Deus, tem excelentes equipamentos próprios realmente para tratar adequadamente esses pacientes. Então é uma máquina de diálise, né? Esse sangue ele é retirado aos poucos do paciente através desse acesso venoso que nós fazemos nele, e ele passa por um filtro, que é o capilar, que é o dialisador, né? É um filtrozinho que fica nessa máquina. A função do rim. Ele faz a função do rim. Ele elimina toda a toxina, que seria a ureia em excesso e a creatinina em excesso, que é muito tóxico para o organismo, líquidos em excesso, que o paciente também não consegue eliminar na doença renal, e ele equilibra o sangue do paciente, né? E tem outras coisas que se acumulam, como potássio, cálcio, que se acumulam no organismo, né, do paciente com doença renal crônica e precisa fazer esse procedimento. E quantas vezes é feito esse procedimento?
3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Tem que fazer esse filtro. Ou é segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Agora, a questão humana, né, Cristiane, a questão humana, você que é enfermeira, chefe das enfermeiras, trabalha ali, né, a questão humana é muito importante, né, como você recebe as pessoas, né, porque é um momento complicado, né, a aceitação da pessoa que ela vai ter que fazer, a única maneira dela continuar tendo uma qualidade de vida é fazer hemodiálise. Como é que é feito esse trato? Como é que é feito todo esse preparo para o paciente e para a família, creio eu também, né? Isso é um primeiro passo que nós temos lá na clínica, assim. É a gente tentar se colocar no lugar do paciente. Não é fácil, é o que a gente sempre fala para os pacientes. Não é fácil. É uma doença, exige muito mudança de hábito de vida, restrições, restringe a família, né? Então a gente tem que trabalhar com a família, trabalhar com o paciente e é um paciente que exige de nós e a gente tem que tentar agradá-lo ao máximo nesse sentido, porque a doença, que eu tô falando, ela restringe demais. Essa doença, ela tira muita coisa do paciente. E esse trabalho, a gente faz, graças a Deus, a gente tem a nossa psicóloga lá, a Carla, ela dá uma mega ajuda pra gente nesse sentido, acolhendo também. É interessante a gente entender isso. Olha, nós estamos ao vivo aqui, 18 horas e 50 minutos, 2534-1234, você pode ligar e tirar suas dúvidas, 2534-1234, você liga, participa ao vivo com a gente, pode tirar suas dúvidas aqui com a Cristiane. A questão da equipe é muito importante, que a gente pensa, né, e acho que isso também é uma coisa nova, né? É uma coisa nova, porque está tudo muito integrado, né? Então você tem apoio de outros profissionais, até de outras áreas, né? Justamente para o bem-estar do paciente. Como é que funciona isso para o público que está em casa entender? A gente brinca que a gente se torna uma família uma lá, família. Né? Nós conhecemos, eu tenho pacientes de 20 anos fazendo hemodiálise. Olha só. Então, são 20 anos toda segunda, quarta e sexta ali com a gente. Então, a gente conhece todas as dificuldades dele. E, através disso, a gente trabalha com toda a equipe, né? Os técnicos que estão ali perto do paciente o tempo inteiro, às 4 horas de sessões, eles não saem de perto do paciente, vendo a pressão, atendendo. As enfermeiras que estão o tempo todo tentando ajudar também, não saem da sala, não saem do momento perto do paciente ali, porque é um risco, existem riscos nesse procedimento. Aí a gente tem a nutricionista, a Daniele, que está lá com a gente. Então, um paciente que precisa de um apoio maior, ela vai, ela atua. O paciente que entra, ela faz toda a orientação. Temos a Isabel, que é o serviço social. Ela faz toda a orientação também relacionada ao social do paciente, transporte, benefícios, o que ele pode fazer, o que ele não pode, onde ele pode ir. Então, a Carla, a psicóloga, e os médicos, né? Os médicos também que estão ali o tempo todo com a gente, juntos, né, guiando o procedimento, guiando o tratamento para a gente poder fazer o melhor para esse paciente. É uma equipe muito grande no Hospital Fornecedores de Cana e preparados justamente para o bem-estar do paciente, né? Você falou de uma paciente que está há quanto tempo? 20 anos. Puxa vida, a gente vê aí que a vida, né, ela continua, apesar de uma doença, né, que acaba atingindo o órgão, que é perigosa, né, que você não vive sem um rim, mas a pessoa, o desespero que a pessoa dá, de repente com uma notícia como essa, né, quer dizer, 20 anos que ela se adaptou, claro, tem que se adaptar, mas onde que a gente não se adapta, né? Nossa vida cotidiana tem que se adaptar o tempo todo, é no trabalho, é no estudo, é na família, é com a esposa, então ela se adapta e 20 anos aí percorrendo esse caminho, isso dá uma esperança também, isso é interessante falar, né? Que a pessoa fica desesperada, ficou sabendo e tem que fazer hemodiálise. Já pensa puxa, agora daqui para frente, infelizmente, acabou minha vida. É uma sentença de morte, né? Exatamente. Eles sentem esse primeiro impacto na maioria dos pacientes, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E realmente, existe um lado, os prós e os contras de tudo isso, né? O grande lance é que assim, o paciente tem que reaprender a viver, reaprender a conviver com aquela doença. É o que eu falo para eles. Não adianta simplesmente não aceitar, né? Você tem que aceitar e falar, bom, o que eu posso fazer agora para eu viver melhor? A não aceitação torna mais difícil, mais complicado ainda, né, o tratamento. Muito mais difícil. Por parte da equipe, por parte dele, por parte de procedimentos que nós temos que fazer. Como eu disse, é um procedimento, apesar do paciente ir embora para casa ou vir de casa, é um procedimento que inclui riscos, né? Em riscos graves mesmo, a gente tem que ficar o tempo todo em cima desse paciente, né? Não podendo
podemos bobear 1 minuto. Você disse que pelo menos são 3 vezes, né? São as 3 sessões, 4 horas. É, uma média de 4. Uma média de 4 horas. Aí a gente fala, né, que pode levar uma vida normal, né, que tem que aceitar, né, para poder fazer todo esse tratamento. Quando a gente fala em uma vida normal, por exemplo, a pessoa quer viajar no final do ano, quer fazer uma viagem, aí ele não vai poder ir nas sessões. Há essa possibilidade? Mas nós temos ainda, em termos de Brasil, até em termos de mundo, uma deficiência no número de centros de diálise, né? A quantidade de pacientes que estão entrando é muito maior do que as vagas que nós temos, né? Nós estamos com a nossa capacidade lotada, nos fornecedores de cana. Então, existe a possibilidade dele fazer um trânsito, a gente chama de trânsito. Existe. Mas aí eu preciso que o outro serviço tenha vaga para esse meu paciente. Então, essa vida normal, ela não chega a ser aos níveis que nós, né, imaginamos. É uma vida com regras, né, e por isso que a gente fala, é cheia de restrição e por isso que o paciente é mais difícil dele conseguir lidar com isso. A gente tem um dado curioso aqui no Brasil, cerca de 35 mil pacientes fazem hemodiálise, dos quais somente 10% são transplantados anualmente. Por que um número, né, uma porcentagem tão baixa assim de transplantes aqui no nosso país? Nós ainda temos que trabalhar nas bases, nas estruturas, porque o transplante, o falecido, ele vem de como você trata esse paciente na entrada da emergência, esse paciente que chegou em morte cerebral, em morte encefálica, como você trata a família desse paciente que veio junto, porque às vezes o tratamento é tão inadequado ali no pronto-socorro ou na UTI, que quando fala, seu ente querido está em morte encefálica, ele não quer nem ouvir falar de doação. Sim, ele quer simplesmente pegar o ente querido dele e, né, velar e fazer os procedimentos que cada um tem. Então, assim, nós precisamos ainda melhorar muito a recepção dessa equipe, desse paciente e os cuidados com esse paciente. As equipes, né, em si, têm que melhorar muito a forma de manter esse paciente até chegar uma possível doação, né, de órgãos. Então, por isso que é tão baixo também, esse de doação de falecidos. E intervivos é meio que uma agulha no palheiro, né? Apesar de, é meu irmão, mas nem sempre esse irmão vai ser compatível, comigo, né? Então, é meio uma agulha no palheiro. Esse vínculo familiar não quer dizer que vai ser compatível. Não quer dizer. Às vezes uma pessoa que você nem conhece, né, no caso do doador pós-morte. É mais compatível do que um ente querido, uma pessoa da família. Fica aí também a conscientização, né? A gente sabe que é um momento difícil, muitas vezes, né? Quando você perde um ente querido, mas que pode sim fazer a diferença num número tão baixo que a gente tem hoje. E o tabu muito grande, né? Quem diz que meu ente está realmente em morte cefálica? Querem o rim, querem o coração dele. Existem protocolos muito bem institucionalizados, protocolos nacionais, utilizados para isso, muito rígidos, muito rigorosos, né? E é isso que a população precisa saber, é isso que a população precisa chegar a entender. A entender, né? A entender. Falta um pouquinho dessa divulgação, né? Dessa compreensão, porque poderia, e claro, né, tornar muito mais fácil a vida de milhares de pessoas, né? Se tivesse esse conhecimento mesmo. E mesmo o doador, né? Mesmo o doador em vida, né? Que ele quer doar, também esclarecer um pouquinho e campanha mais acirradas, né? Exatamente, é isso mesmo. Tá certo, então. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Passa muito rápido, né? Pois é. Então, voa. Muito obrigado. Tem muitas coisas para falar, né? Mas a gente vai aos poucos, né? Dando essa informação para a população, exatamente. Esclarecendo, né? Trazendo informações aqui para a nossa população. Olha, pela sua simpatia, por toda a sua equipe, eu tenho que agradecer, né? E parabenizar o Hospital Fornecedores de Cana, que a equipe é fundamental, né? As máquinas são ótimas, a tecnologia ela é ótima, mas quem opera, o lado humano, principalmente quando se trata de pessoas, tem que estar aparente, tem que estar vivo. E é isso que a gente entende ali no Hospital Fornecedores de Cana. Então, parabéns para você e para a sua equipe, obrigada, viu? Obrigada, viu? Uma equipe humana, gente. né? Uma equipe humana. Humanizada.